pergunta que todos nós, creio, podemos fazer seria como é que se dá nesse contexto, que é ficcional, eu sei, a percepção do que seja, afinal, verdade. O que é que se esconde por detrás do narrador? Fictício, ficcional, mas do narrador. O que se esconde atrás desta narrativa? Claro, eu não estou confundindo aqui o narrador com o historiador. Mas a arte tem, às vezes, esse condão de mostrar com muita força como as coisas podem acontecer e nos chamar a atenção para isso. No diálogo dos personagens, não, há uma percepção pressuposta da verdade, que joga, eu diria, intensamente com uma estrutura cognitiva, epistemológica, vamos dizer assim, que conjuga os acontecimentos narrados com uma conjuntura, numa espécie de intriga racional, quando ele fala da história. A dúvida cínica do Arthur Koestler na boca do seu personagem Rubachov mostra isso. Eu lembro, a última verdade é penultimamente sempre uma falsidade. E ela está inserida, talvez paradoxalmente, numa espécie de razão inexpugnável, que resiste a qualquer desafio e nos deixa tragicamente ansiosos, angustiados. O que a gente percebe nesse texto? Talvez eu pudesse dizer que o que está neste texto muito fortemente, embora não dito com todas as palavras, mas subentendido, está aqui presente uma noção de pensamento, razão, rácio, como uma espécie de tribunal capaz de determinar o que é verdadeiro e o que é falso. E que acaba por alinhavar todo e qualquer acontecimento numa grande estrutura holística, a razão histórica, que, aliás, deixa perplexo o personagem Rubachov. Lembre-se, aquele que, no final, é considerado certo, terá antes parecido errado e nocivo, mas isso só se saberá mais tarde. Nesse meio tempo, se verá forçado a agir a crédito e a vender a alma ao diabo na esperança da absolvição da história. Isto é, a razão histórica que acaba decidindo tudo. E é essa razão, ou esse modo de perceber a razão, que é algo novo. É novo na história ocidental. É novo na história ocidental se nós olharmos para o mundo antigo. Trata-se de uma forma de entender a razão diferente do que havia entendido, por exemplo, os gregos ou os romanos, e durante toda a Idade Média. Lá atrás, isto é, na Antiguidade, quando a gente falava em razão, nós falávamos ao mesmo tempo em razão e irrazão. A razão grega continha os dois. Já essa ratio, razão moderna, ela é só razão. E é uma razão onicompreensiva, ela compreende tudo. E a noção de verdade que se insere nela é, portanto, diferente da noção de verdade que nós conhecíamos desde a antiguidade. Deixa eu explicar isso, começando pela razão antiga, pelo logos antigo. Existe uma tradição persistente que remonta a Platão, segundo a qual compreender a justiça ou a injustiça de uma ação qualquer, torturar alguém para obter uma confissão.
não? Ou de um comportamento, delatar para não ter que suportar a atrocidade, ou de um estado de coisas, destruição do sentido das coisas pela indiferença generalizada, não? Compreender a justiça ou injustiça, nesses casos, não, seria compreender as condições de verdade da predicação da justiça. Isto é, a noção de verdade, ela, por assim dizer, precederia a noção de justiça. Para eu chegar à justiça, eu teria que, primeiro, ter a verdade. E não é muito difícil a gente perceber isso na nossa expressão proclamar o veredicto. Vere dictum. Dizer o verdadeiro. Pois bem, sem entrar numa controvérsia filosófica, não, que existe aqui nessa questão, não, o que parece acontecer em meio às várias questões suscitadas pela qual a razão, qual a relação entre a razão humana e a realidade, as coisas como elas acontecem, o nous grego, não, e a própria realidade, os objetos, não, sem entrar nessa questão, seria interessante a gente notar que, quando Platão dizia, nos seus diálogos, que verdadeiramente a vida dos justos é feliz enquanto a dos injustos é infeliz, e ele se preocupava com a demonstração dos atributos da justiça como uma espécie de virtude suprema na condução da vida política, não? Verdade tinha aí um sentido gnoseológico, epistemológico, bem ostensivo. A verdade era uma espécie de desocultamento, a aletheia, não? Isto é, aquilo que era descoberto, que estava coberto e que eu descobria, e que se tornava, portanto, evidente. Evidente, daí a noção que ficou na língua inglesa, evidence, por prova. Não? E isto tinha, pedagogicamente, uma função importante. Ou seja, a verdade poderia ser ensinada e podia ser aprendida, como a gente percebe na famosa ironia socrática, não? Conforme a leitura de Platão. Aquele jogo discursivo em que o mestre se faz um não sábio e conduz o discípulo a formular aquilo que ele não sabia não saber. E a verdade surgia pelo modo como se reconhecia. Bom, nós percebemos nesse tipo de abordagem que, para que um enunciado, um discurso, uma narrativa, não, fosse verdadeira, não era absolutamente necessário que o conhecimento do verdadeiro fosse dado anteriormente. Não é bem isso que se dizia, mas que, nesse discurso, e Sócrates foi um mestre nisso, não? A verdade era uma espécie de função constante e permanente. Você estava sempre buscando a verdade, o tempo inteiro. Ou seja, desejar permanentemente uma discussão nesse jogo significava trabalhar com o racional e o irracional, com a razão. E por isso que a razão era razão e irrazão ao mesmo tempo. Ou seja, para que, voltando ao tema, para que a mesma coisa, o mesmo acontecimento, não fosse considerado bom ou mal, justo ou injusto, verdadeiro ou falso, era necessário que pudesse se produzir no correr de uma narrativa as pequenas diferenças. E, para conhecer as pequenas diferenças, era preciso que se fosse capaz de reunir num conjunto aquilo que estava disseminado e disperso.
para depois dividir tudo em espécies, classificar e observar o que Sócrates chamava de as articulações naturais. Esse procedimento de conhecer, que Platão chamava de dialético, não? Na linguagem socrática, não? Ele era acompanhado de outros que informavam, por assim dizer, a narração para torná-la persuasiva. E aqui entrava a arte de expor. Ou seja, recurso a testemunhos, aos indícios, às probabilidades, a todo um sistema de provas. Dialética e persuasão eram, assim, duas fases de um mesmo processo e de uma mesma técne, a técne do logos, a técne da razão, própria do discurso verdadeiro e falso, constantemente desenvolvido, e que se opunha ao outro, ao discurso capaz de fazer parecer justo aquilo que era injusto, verdadeiro aquilo que era falso, que é o que faziam os sofistas. Eu trago agora de novo uma observação de Hannah Arendt a propósito desse tema. Nesse quadro, diz ela, a verdade, a aletheia, não se opunha propriamente ao discutir até o fim, que os gregos chamavam de dialegestai, discutir até esgotar. Porque a verdade e o reconhecimento tinha também um papel político, o papel político de persuadir e proporcionar convicção. Segundo ela, os gregos aprenderam que, ao intercambiar o seu próprio ponto de vista, doxa, opinião, dokein moi, não? Parece-me, e ao olhar o mundo do ponto de vista do outro, eles aprendiam a se compreender a si próprios, em aspectos diferentes, e até frequentemente opostos, como uma abertura para o senso de imparcialidade. Nesse sentido, aliás, a conexão, diz Hannah Arendt, da arte homérica entre cantar tanto os feitos dos troianos quanto o dos aqueus, e a importância do persuadir dirigido a todos, fazia importante sublinhar aí que uma narrativa tinha a sua coerência fundada em delineamentos pré-narrativos, sendo a sua verdade uma espécie de forma de coordenação. Para a gente entender essa coordenação, vale uma lembrança de Aristóteles, que na Poética, e se referindo à obra de arte, não, pensava a intriga no sentido da peça teatral, pensava a intriga de uma obra de arte, portanto, como algo que caracterizava ele como o provável, o verossímil. O verossímil constituindo a face que o provável exibe para persuadir, isto é, para aderir à coerência narrativa da história que é relatada numa peça, num teatro, por exemplo. Daí, uma percepção da história como arte, e o historiador como um homem aberto à maior variedade possível de opiniões, logos contendo razão e irrazão, mas cuja narrativa se assentava sempre no pressuposto de que as grandes coisas eram autoevidentes e brilhavam por si mesmas, fai noumenon, donde a relação óbvia da verdade com a persuasão e a história como aquele lugar do discutir até o fim, da dialegestai,
em que nunca ninguém está separado totalmente da pluralidade do mundo humano. Isso é o mundo antigo. O colapso desse mundo antigo, dessa verdade, acontece com a era moderna. A era moderna mudou isso. E é na era moderna que nós vivemos hoje, não na antiga. Para a gente entender o colapso da razão antiga e a sua substituição pela razão moderna, talvez seja preciso perceber que a razão na era moderna se transformou num instrumento engenhoso. Vou citar aqui um trecho de Meinecke. O que é racional é real, e o que é real é racional. Para dizer isso, Hegel precisou reinterpretar o conceito de razão e torná-lo fluido. Precisou expulsar o caráter estável anteriormente possuído por suas regras e transformar as próprias regras numa forma de vida fluida e continuamente em ascensão, transformá-las no processo de desenvolvimento da humanidade histórica. Assim, não era mais necessário, para esse novo conceito de razão, chocar-se com contradições e antíteses aparentemente insolúveis. O que a gente deve entender por isso? O conceito antigo de verdade, a aletheia grega, como desocultação e busca pela fórmula latina, por exemplo, da adequatio, da captação da realidade pela mente, por exemplo, na era moderna é substituída por uma outra noção de verdade. Não mais a verdade como adequação, mas a verdade como certeza. O verdadeiro, falso como o certo e o errado. E como é que se funda a certeza? A fundamentação da certeza se busca em certificação. Qual certificação? Na certificação metódica. Na certificação metódica do quê? Do pensamento. Daí a hegemonia da matemática, a partir da era moderna, como a grande fórmula de pensamento, que a gente vai vivendo largamente nos dias de hoje. Até para a eleição a gente tem estatística. Ou seja, a certificação como medida da ciência vai significar a verdade como certeza. E a certeza como uma espécie de autocerteza. Pense em Descartes. Cogito ergo sum. O que vai exigir, afinal, uma neutralização do saber. O afastamento de tudo aquilo que não produz certeza. Metódica. Leia-se, objetiva. Donde algumas cisões importantes. A cisão entre ciência e crença. A cisão entre direito e moral. E no plano das comunidades humanas, o aparecimento do Estado moderno, do Estado burocrático, isto é, de uma entidade neutra, supostamente neutra. A burocracia e a legitimação racional de que vai falar Max Weber. Neutra como uma ordem neutra. Como os alemães vão chamar Staatsräson, razão de Estado. Mas, afinal, a necessidade de um fundamento último capaz de lidar com as contradições na forma de uma grande síntese. Qual grande síntese? A autoconsciência do espírito absoluto como consciência histórica. Tudo se torna histórico e tudo se explica aí dentro. Razão e razão se fundem. Nós podemos, talvez, perceber aqui
que o problema moderno da verdade, quando a gente usa o termo verdade juridicamente, direito à verdade, não? Ele aponta para uma percepção da verdade que fica girando entre esse acontecer dentro de um processo. A gente não consegue mais escapar disso. Ele gira em torno desse processo que vai engolfando a nossa noção de verdade. Eu digo nossa porque, depois de Hegel, é praticamente impossível a gente esquecer da história. E dessa história, como esse grande sustentáculo de todas as discussões. Ele não escapa disso. Ou seja, diante disso, o problema da verdade dos fatos, do que nós vínhamos falando ontem e vamos continuar falando, se torna algo desafiador, um problema desafiador. Quando nós encaramos a narrativa de um acontecimento, quando nós nos deparamos com as construções que narradores, historiadores, vamos pensar neles, fazem do mesmo acontecimento, surge, diante da observação dramática do personagem Rubachov, no romance do Arthur Koestler, surge a frase perturbadora. A última verdade é, penultimamente, sempre uma falsidade. E a pergunta diante da qual nós nos colocamos é o que é o mesmo acontecimento. Dentro da história, ele vai adquirir sempre o seu sentido verdadeiro. Mas o que é? Talvez a gente pudesse esconjurar esse problema se a gente pudesse, então, confrontar as versões rivais. Aliás, ontem, Pedalari nos falou disso. Não? Há uma pergunta, não lembro quem é que fez a pergunta, mas, enfim, por que não fazer a mesma coisa com os outros e confrontar as versões? Seria uma forma de nós chegarmos ao mesmo acontecimento. Isso talvez nos levasse a corrigir as nossas narrativas. Mas isso exigiria, se pensarmos um pouco, a existência de um critério corretor, um critério corretivo. E qual é o critério corretivo para eu fazer isso, para eu fazer esse confronto? A própria verdade dos fatos? Mas como se a verdade dos fatos só ganha sentido no contexto da própria história, onde tudo converge, tudo se explica? Como é que eu saio disso? Voltando a Hannah Arendt, no estudo dela sobre a verdade e a política, ela afirma investigar essa matéria mais por razões políticas que filosóficas. E por isso, diz ela, permitimos-nos desconsiderar a questão do que é a verdade, contentando-nos a tomar a palavra no sentido que os homens comumente a entendem. Aí o exemplo que ela dá e que é conhecido, o exemplo da verdade factual, como os homens comumente entendem. Ou seja, a Alemanha invadiu a Noruega, ainda que a invasão ocorresse porque os ingleses estavam prestes a invadir e eles invadiram antes. Mas, diz ela, ninguém vai dizer que a Noruega invadiu a Alemanha. Verdade factual. E isto é o modo como comumente as pessoas entendem a verdade. Comumente, convenhamos, é uma expressão vaga. O que quer dizer comumente? Nesse contexto que nós estamos vivendo, da verdade moderna. Vou dar um exemplo corriqueiro. Outro dia, o meu neto, de 4 anos, olhou para o tio, o Hinaldo, que está por aqui, e, com a cara fechada, disse: eu não quero que você venha à praia. E foi para a praia.
E depois o tio falou, tá bom, eu não vou. Passou um tempinho, o tio apareceu na praia. Não? Ele olhou para o tio e falou, você mentiu. Se perguntássemos, talvez, à criança de 4 anos, não? Por que o tio mentiu nos seus 4 anos, não? Talvez ela dissesse, porque você disse que não viria e veio. Não? Seria isso a verdade factual? Isto é, aquilo que aconteceu, o acontecimento, a verdade como correspondência, ele falou que não vinha e veio. Isto é, seria isso a verdade como os homens comumente entendem?